Olá, pessoal! Estamos felizes de estarmos chegando aqui ao terceiro capítulo de Colossenses. É o tema do nosso estudo de hoje, dos nossos grupos aqui, né? E o título é Um Viver Santo. E eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, a gente pode começar com quebra-gelo aqui e tem uma sugestão aqui para você de quebra-gelo. Então, é o seguinte... A gente vai colocar um texto bíblico, um versículo bíblico, né? E a ideia é encontrar onde está essa passagem. E todo mundo pode fazer pergunta para aquela pessoa que escolheu o versículo. Só que a resposta é só sim ou não. É aquela ideia do quente e frio, né? Então, eu escolho lá uma passagem, como por exemplo, vou deixar aqui. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Olha só. Uma observação, a passagem não pode ser difícil demais, né? E também não pode ser muito fácil, tipo o Salmo 23, né? Que todo mundo conhece. Então, pega uma passagem mais ou menos fácil e aí todo mundo participa fazendo perguntas para quem escolheu a passagem. E quem está respondendo, né? Quem está com a passagem, só pode responder sim ou não. A ideia do quente ou frio aí, né? Então, você pode me perguntar, tá no Antigo Testamento? Sim ou não? Né? Não pode perguntar assim, quem escreveu? Não, essa pergunta não vale. Só vale pergunta cuja resposta seja sim ou não. Então essa é uma ideia, né, para você brincar a respeito da palavra de Deus e vai ser muito legal. Então, essa passagem, por exemplo, que eu coloquei, né, era João capítulo 15, versículo 9. Então você pode ir jogando, né? Tá no livro, tá no novo, então se tá no livro de fulano, né? Sim ou não? O capítulo é o capítulo 10, sim ou não? Então aí você vai fazendo as brincadeiras, tá? E a gente estabelece um limite de perguntas, tá bom? E aí você, líder, pode preparar um brinde para aquele que vencer, né? Aquele que conseguir descobrir o versículo, o endereço certinho. Vamos testar os nossos conhecimentos, né? Testar o quanto a gente tem lido da palavra de Deus, testar um pouquinho desse nosso tempo aí que a gente tem gasto na palavra. Vai ser bom, vai ser muito legal, vai ser bem desafiador. Quanto mais você lê da palavra, mais a palavra permanece no seu coração, mais mudança de vida vai acontecer na sua história. Tem um vídeo rodando aí bem interessante de um pesquisador, junto com o John Bevere, falando a respeito de quantas vezes você lê a palavra, quantas vezes por semana você lê a palavra. E quando você lê a palavra mais do que 4 vezes por semana, há uma mudança forte na maneira como a palavra afeta a sua vida, afeta seu interior, afeta seu coração, sua própria mente e quantas respostas e quanta mudança de vida você pode ter. Olha que interessante. Então, fica aí a dica, né? Para você encontrar esse vídeo aí, você vai gostar de ver. Nós estamos no capítulo 3, então vamos para a nossa reflexão de Colossenses capítulo 3 e a nossa proposta tem sido que você leia com antecedência esse capítulo, você líder, você membro da célula, leia, ore, peça que o Senhor fale com você, para quando chegar o momento de compartilhar, seja um momento bem descontraído e você já sabe o assunto e você participa muito mais, então é muito legal, então prepara o seu coração e leia o capítulo todo, né? O capítulo 3 todo de Colossenses, porque vai te ajudar a participar. Agora, a gente vai ler, quando chegar o momento de cada uma dessas partes, a gente vai ler pedaço por pedaço e fazer aqui o nosso trabalho aqui de esmiuçar um pouquinho esse capítulo e tirar as verdades importantes da palavra de Deus que a gente tem nesse texto. Com certeza vai ser um tempo muito, muito abençoador. Amém? Então, vamos lá. Então, este capítulo aqui, ele fala sobre assuntos bem práticos da nossa vida com Deus. Então, sobre deixar de fazer algumas coisas e sobre fazer algumas outras coisas no lugar dessas, né? Então, é muito legal porque a gente vai ver um aspecto bem importante, que começa com o aspecto de prioridades na nossa vida. Prioridades da vida, né? Então, versículos de 1 a 4, quero ler com você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Que interessante. Então, essa primeira parte aqui
A gente está falando sobre uma prioridade de vida, sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, o que deve ocupar a nossa mente. Então, que forma de pensar agrada a Deus? E aqui a gente tem, então, uma chamada de Paulo falando sobre que os nossos pensamentos precisam estar voltados para o alto, voltados para aquilo que vem do céu, que vem da presença de Deus, para aquilo que ele quer dizer com coisa do alto. Aquilo que é espiritual, aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Filipenses, ele já faz essa lista. Então, isso é o que é do alto, né? Então, significa investir tempo e atenção naquilo que agrada a Deus. Nós temos que cuidar muito, porque esses dias a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco, ele é completamente disputado, né? Por muitas coisas que requerem a nossa atenção. Então, é o nosso trabalho que pode requerer mais do que a gente deve realmente dar para ele. As próprias mídias sociais, os nossos relacionamentos. Às vezes a gente vê pessoas que estão sentadas juntas, mas elas estão nos seus celulares, elas não estão focadas na conversa, num filho, no relacionamento que ela está tendo ali. Ela está focada, né, naquilo que ela está procurando na internet, às vezes uma coisa que ela está buscando no Google ou que ela está buscando numa rede social. E isso está roubando o nosso tempo. Então, no que é que o nosso tempo está focado? Precisa estar focado naquilo que é do alto. O que é do alto? Aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Palavra de Deus, a presença de Deus, bons relacionamentos, aquilo que tem valor na nossa vida. Isso é muito importante. Então, queria deixar para você uma pergunta para você compartilhar na sua célula. O que mais tem ocupado os seus pensamentos nesses dias? O que é que você percebe que está roubando a sua atenção? Que pode estar tirando a prioridade de Deus no seu coração? Vamos compartilhar. Segundo aspecto que a gente tem aqui, falando especificamente de uma nova vida, está do versículo 5 ao versículo 10. Então aqui, realmente, Paulo lista uma série de atitudes e pensamentos que a gente precisa abandonar para crescer na nossa vida com Deus. Eu quero ler com você, então, do versículo 5 ao versículo 10. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que coisa tremenda, né? Então, Paulo tem uma lista aqui, ele começa a falar, depois ele aumenta um pouquinho essa lista, ele começa a falar sobre coisas que eram práticas no nosso passado, quando a gente não conhecia a Deus. Então, essas práticas de vida aqui, elas eram de alguém que estava preso no pecado, que estava revestido de pecado. Então agora ele está falando, você tem uma nova vestimenta, você tem uma novidade de vida para você viver, para você vestir. E isso é importante. Então a gente com certeza, quando se converte, começa a perceber quais eram as práticas que a gente tinha. Eu, por exemplo, tinha uma prática de mentira. Não que fosse uma mentira perigosa, vamos colocar assim, né? Mas o que a gente chama de mentira branca, muitas vezes, mentirinha que não vai causar tanto problema, né? E eu posso me lembrar quantas vezes meu pai pediu para mentir que ele não estava, né? Que ele não queria atender o telefone, então, diga que eu não estou. E eu muitas vezes disse que ele não estava, mesmo quando ele estava, né? Muitas vezes vivi numa vida de contar uma mentira como uma coisa normal na minha vida. Então, a gente pode perceber aqui uma atitude de alguém que
não tinham uma experiência com Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Então a gente tinha uma vida, né, um estilo de vida que realmente era uma prática de pecado. Então a partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu entro numa novidade de vida, eu preciso abandonar esse estilo de vida do passado, né? E começar, então, um novo estilo de vida. Então, ele diz aqui, abandone a imoralidade sexual, a ganância, né? A ira, a indignação, a maldade, só para citar algumas. A linguagem indecente no falar, então, uma linguagem de palavrão, uma linguagem de maldição, são linguagens, né, que não condizem com alguém que conhece ao Senhor. Então, uma ira exacerbada que acaba sendo derramada sobre as pessoas que estão do nosso lado, sobre alguém que convive conosco, que muitas vezes não é culpado por aquilo, mas a gente chega nervoso para uma outra situação e descarrega a ira toda sobre a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver, né, que está pagando um pato, né, que não é o dela. Então, é sobre isso que ele está falando. E eu quero ler para você o verso 10 numa outra tradução, na tradução NVT. Diz assim, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, o que é que nessa tradução fica mais claro? Fica mais claro que à medida que você tem uma nova natureza que você recebeu de Deus no dia que você entregou a sua vida a Jesus, né? Você começa esse processo de mortificar a sua carne e você começa esse processo de uma nova vida. E daí ele está dizendo assim, revista-se. Então, veste uma nova roupa, um novo traje, uma nova maneira, né? Vista uma nova roupagem, que é uma roupagem que vem de Deus, né? À medida que você é renovado, tá? E você aprende a conhecer o seu Criador. Então, à medida que você vai conhecendo a Deus, que Deus vai mostrando essas áreas na sua vida, você vai fazendo um processo de arrependimento e de revestir-se de uma nova vida. Né? Então você se torna semelhante a Ele. Isso é muito lindo. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente conhece a Jesus, conhece a Deus, a gente se torna mais parecido com Ele, com Jesus. Né? E qual é, então, a melhor forma da gente se aproximar de Deus? Fica a pergunta para você compartilhar na sua célula. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa nova roupa, essa nova roupagem, né? Que está lá do versículo 11 ao versículo 17. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você tem um encontro com Ele, não interessa mais, né, de onde você veio, qual era a sua história, que tipo de família, um grau de importância, nada disso mais tem para Ele, né, valor. Então, é muito interessante. Vamos seguir aqui o texto. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E agora aqui Paulo, então, chama a gente para a gente se vestir, né, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de amor, de paz, da palavra de Deus, de louvores, de gratidão,
no nosso novo estilo de vida. Então, tudo isso, né, é o que personifica alguém que teve um encontro com Deus. É isso que nos faz ser diferentes, é isso que nos faz ser pessoas que têm a presença de Deus, que carregam a presença de Deus, porque têm atitudes, têm um estilo de vida, têm ações que são diferentes na maneira de ser, tá? Isso quer dizer que a gente não vive, não escolhe viver um estilo de vida de pecado. Então, eu posso errar? Sim. Eu posso pecar? Sim. E eventualmente vai acontecer? Sim. Muitas vezes eu vou acabar agindo de uma forma impensada, de uma forma que pode machucar alguém, com falta de amor, com uma palavra mais dura, mas isso não pode ser um estilo de vida, isso não pode ser a marca da minha vida, isso precisa ser um acidente de percurso, isso precisa ser uma coisa que acontece e eu logo retomo aquilo, eu logo reconheço, eu logo peço perdão, eu logo volto para a vontade de Deus na minha vida. Então, a gente gostaria agora, no nosso momento aqui de reflexão, de compartilhar um pouquinho sobre essa reflexão, que quem quisesse no grupo pudesse dar um testemunho de como foi impactado por alguém ali do grupo que viveu, então, uma dessas qualidades de vida. Então, você escolhesse falar sobre alguma dessas pessoas que estão aqui na sua célula, que viveram, que vivem esse novo estilo de vida e que impactaram a sua vida, que te abençoaram, e você pudesse dar um testemunho falando um pouquinho sobre o que você vê na vida dessa pessoa. Compaixão, a paz do Senhor, a paciência, a gratidão. Algumas dessas coisas que a gente listou aqui para que você possa compartilhar então com a sua célula. Vamos lá? Agora, dos versículos 18 a 25, Paulo foca no relacionamento social. Então, relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, relacionamento de trabalho, de chefe com quem trabalha diretamente debaixo de alguém. Aqui ele usa o termo servo, porque era muito comum, ele viveu num tempo de escravidão, havia pessoas que trabalhavam debaixo de outros, alguns ganhavam para isso, alguns não ganhavam, alguns realmente eram escravos, Então, a gente vê aqui relacionamentos sociais acontecendo e a gente vê, então, Paulo focando aqui em coisas bem interessantes sobre como se relacionar e como viver a vida comum. Então, vamos lá. Capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 25. E eu vou ler também capítulo 4, versículo 1, porque entra no mesmo assunto. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem a sua esposa e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração. Pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor que está nos céus. Que interessante, Aqui ele vai falar sobre relacionamento, sobre prestação de contas, sobre maneira de servir um ao outro, maneira de honrar um ao outro, maneira de respeitar, maneira de submeter-se um ao outro. E é muito interessante, então, o que a gente tem aqui. O foco está na necessidade de submissão, amor, respeito, obediência, carinho, integridade, sabendo que tudo que nós fazemos devemos fazer como ao Senhor. Então, quando você se submete ao seu esposo, quando você coloca a sua vida num lugar de submissão, de honrar o seu marido, você está fazendo isso, em primeiro lugar, ao Senhor. Porque o Senhor é que é o cabeça, da sua casa, da sua família. Você como filho, quando você está honrando, quando você está obedecendo o seu pai,
você está colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E você, homem de Deus, quando você honra a sua esposa, você não trata ela com amargura, você não trata ela com rispidez, você trata com carinho, com respeito, com honra, você está tratando ao Senhor assim. Quando você cuida do seu filho, quando você não irrita, quando você realmente não faz alguma coisa para provocar a ira, né? Mas você realmente ensina com graça, você está fazendo isso honrando ao Senhor. E é muito importante a gente aprender a se relacionar de uma forma que honre a Deus em tudo que a gente faz, né? Porque quando você grita, quando você xinga, quando você desobedece e faz isso escondido, ou quando você rouba, ou você age de maneira injusta, né? Quando o outro não está vendo, você tudo também está fazendo diante da presença de Deus. E Deus sabe e vê todas as coisas, né? Então é bem importante a gente lembrar disso. Bons relacionamentos são sempre desafiadores. Então pensar em primeiro lugar como é que Jesus agiria naquela situação, eu creio que é o melhor desafio. É a melhor dica que eu posso deixar para você. É pensar como é que Jesus agiria naquela situação que eu estou agindo. Muitas vezes é tão difícil conviver com alguém que é incrédulo, né? Que muitas vezes está testando a nossa paciência até o limite, está nos levando, né? Aquilo, esticando a nossa vida. Muito difícil, eu sei, eu reconheço isso, eu vivi isso na minha vida. Mas também você tem que pensar que Deus está permitindo que tudo isso aconteça na sua vida para trabalhar com o seu caráter, para forjar você, para preparar você para os relacionamentos na vida. Isso é muito importante. Então, a gente vai encerrar essa parte aqui da nossa reflexão e eu quero deixar com você agora a aplicação, porque a aplicação vai envolver você ir para um outro texto, que é o texto de Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 17 até o capítulo 5, versículo 25. E depois no capítulo 6, do versículo 1 ao 9, a gente pode chamar de texto paralelo a esse texto aqui da palavra. Ele tem exatamente as mesmas coisas, um pouquinho diferente, né? Mas ele complementa, ele aumenta, ele dá ênfase um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas é muito interessante. Eu gostaria que você fosse para esses capítulos, para que você complementasse esse capítulo de hoje de Colossenses. Você vai perceber que a palavra de Deus reforça alguns ensinamentos. Paulo estava preocupado que a igreja vivesse de maneira santa e digna. Então, Paulo reforça isso às igrejas. Então, as cartas de Paulo contêm essas verdades, contêm esses ensinamentos bem práticos de como é que você vive a vida cristã e como é que você realmente demonstra que você é um discípulo de Cristo. Então, é bem interessante, mas eu quero observar com você um detalhe de Efésios capítulo 4, versículo 30, que não está aqui em Colossenses, né? Então, quero ir com você aqui para o capítulo 4 de Efésios, versículo 30, que vai falar sobre a atuação do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que interessante. Então aqui Paulo está dizendo que quando eu ajo de uma forma completamente diferente do que é a vontade de Deus, eu posso entristecer o Espírito Santo. Eu recebi o selo do Espírito Santo quando eu me converti, com o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, fazendo morada no meu coração. Mesmo que eu não seja batizado no Espírito, eu tenho o Espírito vivendo e movendo, guiando a minha vida. E aí, o interessante é que eu posso entristecer o Espírito, eu posso apagar o Espírito na minha vida. Quando eu abandono, né, a minha nova vida, eu vou deixando de viver conforme agrada o coração de Deus, eu vou entristecendo o Espírito e então eu vou perdendo a presença de Deus na minha vida. Veja que interessante, né? Então eu queria que nesse instante de aplicação você pudesse fazer um exame de consciência diante do Senhor. Você pudesse parar alguns momentinhos, avaliar a sua vida, como é que você tem vivido a sua vida cristã, como é que você tem vivido dentro disso tudo que a gente aprendeu agora, e você pudesse deixar o Espírito Santo sondar o seu coração. E você pedir perdão a Ele se você tem vivido de uma forma que não tem agradado o coração de Deus. E então, depois, nós possamos orar uns pelos outros. Que o Senhor te abençoe nesse tempo. Amém?
Vamos para os nossos avisos agora, né? Quero reforçar você que estamos com os nossos cultos presenciais às 8h30 da manhã e às 10h30. Você pode vir com a sua família, está seguro. Agora estamos sentando juntos já, familiares juntos, né? Aqueles que são parte do seu convívio. E espaçamento um pouquinho menor, porque é 1,5 m de espaçamento agora, então a gente tem mais lugar. Você fica tranquilo, mesmo assim, mantendo todas as regras de segurança que você pode vir e participar, né? Com segurança mesmo. Então, é importante também que a gente continue transmitindo online, como a gente sempre fez. Você pode participar da sua casa, se você é parte dos grupos de risco. E você também está convidado a trazer no domingo a sua cesta da generosidade. Então, não somente na sexta-feira, agora no domingo, durante os cultos, você pode trazer a sua doação para que a gente possa montar as cestas básicas e abençoar a cidade de Londrina, né? Abençoar quem está precisando. Nossa livraria está aberta durante a semana, no período da tarde. Ligue aqui para conferir o horário e também antes dos cultos e depois dos cultos, para que você possa, né, entrar lá e comprar com mais segurança também, presencialmente, se você quer conferir alguma coisa. Está chegando aí o nosso Pão Diário de 2021 e você também vai poder adquirir na livraria a nossa leitura bíblica, né, a nossa devocional do ano de 2021. Vamos ter uma novidade junto com o Pão Diário. A gente vai ter uma leitura bíblica para você acompanhar um pouquinho maior. Fica ligado nas redes sociais aí para você saber dessa novidade, mas eu creio que a partir de novembro a gente já vai ter o Pão Diário de 2021 para você comprar, para você adquirir e abençoar o pessoal da sua célula, todo mundo, tá bom? Deus te abençoe.